Tudo bem com vocês? Meu nome é César Almeida, vocês estão no canal Matemática Sussa e hoje nós vamos corrigir a questão 160 do caderno amarelo do Enem de 2019. Uma questãozinha de análise combinatória, ó. Maravilha, vem comigo. Olha só isso aqui, hein? Vamos ler a questão. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Bom, vou marcar algumas informações importantes para a gente. Primeira coisa, nós temos aqui 8 pessoas, 8 amigos, e são só 2 canhotos. E eles querem formar aqui um total de 4 duplas, mas nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Quantas duplas a gente pode fazer? Então, minha estratégia vai ser o seguinte. Eu primeiro vou formar todas as duplas sem restrição nem nada. Depois vou formar as duplas que têm canhotos, somente 2 canhotos jogando, e vou subtrair uma pela outra. Se eu pegar o total e subtrair pelas possibilidades que tem duplas com canhotos, né, com os 2 canhotos juntos, só vai sobrar para a gente possibilidades em que não há canhotos jogando juntos. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, então. Vamos calcular o total sem restrição. Então, aqui, ó, 100. Vou fazer aqui sem restrição. Ok. Para a gente poder fazer isso sem restrição, a gente tem que pensar aqui o seguinte. Eu vou formar as 4 duplas. Então, se o João joga com a Maria, ou a Maria com o João, a dupla já foi formada. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, aqui nesse caso, nós vamos usar a combinação, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui, ó. De 8, eu vou escolher 2 pessoas para formar a primeira dupla. Então, das 8, 2 já foram. Sobrou 6. Então, nós temos aqui 6 pessoas. Vou escolher 2 para formar a segunda dupla. Depois sobram 4, vou escolher 2 para formar a terceira dupla. E 2 pessoas, escolho 2 para formar a última dupla. E aí, a gente entra numa situação aqui. Formar a primeira, segunda, terceira, quarta dupla, está ali. Só que a questão não coloca para a gente que tem que ter uma ordem das duplas. Não existe primeira, não existe segunda, nem terceira, nem quarta dupla. Existem as 4 duplas. Do jeito que eu acabei de escrever ali, eu estou colocando uma ordem. Estou colocando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Para retirar essa ordem das 4 duplas, do jeito que eu acabei de escrever, a gente vai pegar e dividir todo mundo por 4 fatorial. Quando você quer ordenar alguma coisa, você faz a permutação daqueles elementos. Eu estou dividindo por 4 fatorial exatamente para tirar essa permutação, para tirar essa ordenação deles. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, aqui vai ficar para a gente o seguinte. 8 escolhe 2, vai ficar 8 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial, né? A fórmula da combinação. 6 escolhe 2, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Na combinação, quando os dois aqui são iguais, os dois números são iguais, isso tem que dar 1. Né? Se você tem 2 pessoas, quantas duplas dá para formar com 2 pessoas? Uma dupla só. E esse 4 fatorial aqui embaixo vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá para a gente já fazer uns cancelamentos. Olha só, eu vou cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Tá? O 6 fatorial eu vou cancelar com 6 fatorial. E com isso, nós vamos ficar aqui ó, com o seguinte. Esse 8 fatorial, ele é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o fatorial que ficou lá em cima. Observe que a gente tem o 2 fatorial repetindo 4 vezes aqui embaixo. Então, é 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes. E como esse cara aqui está no denominador, a gente conserva primeiro e multiplica pelo inverso do segundo.
né? Divisão de frações. Dá para a gente fazer umas simplificações aqui também. A gente pode simplificar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 com 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente pode simplificar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, e esse 2 com esse 6 para dar 3. Com isso, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 5, nós vamos encontrar aqui 105. Existem 105 duplas que dá para a gente formar no total, sem restrição nenhuma. Tudo bem? 105 duplas. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou calcular quantas duplas nós podemos formar se eu garantir que uma delas estarão os dois canhotos. Então, aqui, ó, nós vamos pensar a dupla com os dois canhotos. Basicamente, a nossa estratégia vai ser a mesma que eu usei aqui em cima. A diferença é, eu já vou colocar os dois canhotos aqui de uma vez. Então, de dois canhotos, eu só posso formar uma dupla. Dois canhotos, escolho 2. Sobraram 6 outras pessoas. Então, 6, escolho 2 para formar minha dupla. 4, escolho 2 para formar a outra dupla. E 2, escolho 2 para formar a minha próxima dupla. Os canhotos já foram utilizados, eles já foram selecionados. Eu não preciso mais mexer neles. Então, nós temos apenas 3 próximas duplas para a gente poder formar. Portanto, usando a mesma ideia de antes, eu vou dividir aqui apenas por 3 fatorial. Porque eu tenho a primeira dupla, que não tem canhotos, a segunda dupla, que não tem canhotos, e a terceira dupla, que não tem canhotos. Para tirar, então, essa ordenação de primeiro, segundo e terceiro, a gente divide por 3 fatorial. Com isso, nós vamos ter aqui, ó, 2 escolhe 2 vai dar 1. 6 escolhe 2 é 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. 4 escolhe 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. E 2 escolhe 2 é 1. Aqui embaixo vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Dá para a gente simplificar, então, algumas coisas aqui já. Ó. Dá para simplificar o 4 fatorial com 4 fatorial. Dá para a gente continuar aqui agora. Nós vamos escrever, então, ó, o que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 3 vezes o 2 fatorial embaixo. Então, 3 vezes 2, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1. E esse cara, como está embaixo, eu multiplico pelo inverso dele. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Vamos simplificar aqui? Ó, 3 vezes 2 vezes 1 com 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2 é igual a 4, então vai ficar 2. E esse 2 simplifica com 6, que vai dar 3. Com isso, gente, o que nós teremos? Isso aqui é 3 vezes 5, certo? Aqui não é 2, aqui é 1 só. 3 vezes 5, o que é? 15. 15. Então, nós temos 15 formas diferentes de formar as 4 duplas, sendo que eu estou garantindo que uma delas estão os 2 canhotos. Mas a gente não quer que os 2 canhotos fiquem juntos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o total aqui, sem restrição, nós vamos subtrair por essa situação em que estão os 15 canhotos. Então, de 105, eu subtraio 15 para ter os 90, as 90 formas diferentes de conseguir construir essas 4 duplas sem que nenhuma delas fiquem os 2 canhotos. Portanto, a resposta para a gente vai estar aqui na letra C. Certinho? Bom, se você ainda tem dúvida em alguma coisa em análise opinatória ou nessa questão, deixa nos comentários aí, eu vou fazer o que eu posso, vou ver o que eu posso fazer para poder te ajudar, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixa um like se você gostou. Essa tela eu vou deixá-la no final para a gente, caso você queira utilizar, tá bom? Até a próxima. Tamo junto, gente.